Agradecemos e louvamos o nome de Deus pelo cuidado durante essa semana e continuamos na presença dEle através da leitura da Tua Palavra. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Senhor em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Mais uma vez quero cumprimentar a todos, desejando um feliz sábado para vocês. Feliz sábado. É um privilégio muito grande nós podemos voltar a este local sagrado para nós conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Já tivemos esse privilégio durante a semana toda e vários assuntos foram abordados. Assuntos com conteúdo bem bíblico. O sábado passado nós falamos sobre o louvor perfeito. Há quem acredite que não existe louvor perfeito, mas Jesus disse, se você quer entender sobre o louvor, você não analise as pessoas que escrevem sobre louvor. Analise as crianças, porque dela extraísse o perfeito louvor. Nunca ouviram isso? Jesus disse para os fariseus. Nunca ouviram? Louvor perfeito. Existe, sim. Depois nós conversamos um pouco sobre a questão da oração. Os efeitos da oração, aquilo que a oração provoca. Por que é que muitas vezes nós oramos e as coisas não acontecem? E usamos as ilustrações de Jabes, a ilustração de Ana, a ilustração de Salomão. E foi feito um paralelo a respeito da oração pela qual eles foram atendidos. E a oração que Deus permitiu que nós fizéssemos na certeza de sermos atendidos, como se Ele aparecesse hoje ao pé da sua cama, como Ele apareceu na cama de Salomão, à noite. Ele disse, pede o que você quiser, Salomão. E nós dizemos, isso acontece com Elias, Moisés, Salomão, Davi, vai acontecer comigo. Mas acontece conosco. Já aconteceu na realidade. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Quando Jesus disse isso, Ele não estava brincando. Era sério. Nós é que muitas vezes nos atrapalhamos nesse meio caminho, nessas pressões todas sociais, e achamos que Deus não está muito atento nos nossos pedidos. Ele está, sim. E conversamos um pouco sobre o serviço que vem da oração. Jabes se tornou o mais ilustre. Ele pediu, Deus respondeu, e ele se tornou o mais ilustre. Salomão pediu, Deus respondeu, e ele trabalhou no serviço de julgar o povo. Ana queria um filho, Deus deu, e Ana devolveu. Todas as orações atendidas foram orações que tiveram resultado na devolução do bem. Um resultado a favor do povo de Deus, a favor do serviço de Deus nesta terra. E Ele disse para nós hoje, peça o que você quiser. Mas vocês não têm coisa alguma que vocês não pedem. E quando vocês pedem, não recebem, porque pedem mal, está em Tiago 4, versículo 2 e 3. E pedir mal é gastar nos próprios interesses. Que diferente de Salomão, de Jabes, de Ana. E ele disse, mas se você se deleitar, colocar o interesse, priorizar Deus, como está escrito em Salmo 37, versículo 4, se você priorizar Deus, Ele vai lhe conceder tudo o que o seu coração deseja. Esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso. É um Deus que em contrapartida Ele pede algumas coisas. Analisamos durante a semana. Sabe o que Ele pede? Significado. Significado. Ele pede que nós não tenhamos um coração dividido.
Ele pede que quando nós viermos aos sacrifícios, ele diz, eu não quero sacrifícios, obediência é o que me interessa. Sacrifícios não me interessa, necessariamente. Ainda falamos um pouco sobre isso. Quando em Êxodo ele disse para Moisés, construa um altar de terra. E em Jeremias ele falou, eu nunca pedi para vocês construírem um altar. Mas isto eu pedi, obediência eu quero. As coisas que ele nos permite viver, compartilhar, são processos para nós demonstrarmos o nosso amor, agregando significado às nossas atitudes. Conversamos também sobre a questão do poder. Poder. O mundo está carente, abandonado, necessitando informações, exemplo, testemunho. Isso só pode vir se nós tivermos poder. E muitas vezes nós achamos que um sermão, uma palavra, um discurso, uma lição, uma aula cristocêntrica, pelo simples fato de mencionarmos Jesus, nós vamos ter poder, porque o meu discurso é cristocêntrico. E Atos 19 prova exatamente o contrário. Os 7 filhos de Seva, nós conversamos sobre isso. 7 filhos de Seva que chegaram, esconjuro-vos, chegaram para as pessoas possessas, e eles queriam expulsar os demônios, e eles dizem, esconjuro-vos por Jesus Cristo. Olha o discurso cristocêntrico. A quem Paulo prega, olha a origem teológica desses sujeitos que se arvoravam a expulsar os demônios. Eles tinham um discurso cristocêntrico na ponta da língua, tinham a origem teológica, e o Satanás olhou para eles e disse, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem é você? Eu não quero discurso. E os demônios saltaram sobre esses que queriam expulsá-los, de tal forma e com tal voracidade, que os rapazes saíram desnudos, como um opróbrio, como uma vergonha. Por quê? Usavam o nome de Cristo, usavam a estrutura filosófica e teológica de Paulo, mas não viviam a harmonia entre que você prega e que você é, a origem máxima do poder. Poder. Dissemos também que Paulo, que é o nosso exemplo máximo, em contrapartida, é um sujeito que também não tinha poder. Atos 19:11 atesta sobre isso. E Deus, através da mão de Paulo, fazia obras maravilhosas que até os lenços se levavam do seu corpo para espantar, expulsar os demônios, curar os doentes. E você diz que Paulo não tinha poder? Sim, basta ler o versículo e entendê-lo. E Deus, através de Paulo, Paulo era o através, era o canal, o poder quem tinha Deus. E nós podemos ter esse poder a partir do momento que nós nos abrirmos e permitirmos que Deus habite o nosso coração, porque por nós mesmos não conseguimos chegar a lugar nenhum e nem fazer coisa alguma. Paulo se permitia. Depois nós conversamos de uma forma um pouco mais precisa. Eu usei algumas figuras através do PowerPoint e nós conversamos sobre a questão das dualidades para entendermos bem o que acontece na vida do cristão. Ontem nós falamos sobre Deus, através de Samuel, exigindo de Saul 100%, que Deus não aceita ofertas quando ele não está em primeiro lugar. Acabamos de cantar isso. Esse é o processo da santificação, você priorizar Jesus na sua vida, você andar nos caminhos que Ele quer que você ande. E a Bíblia tem alguns tratamentos muito sérios a respeito do povo de Deus e da maneira como Deus responde às necessidades do seu povo. São coisas muito sérias. E a Bíblia fala às vezes com uma linguagem muito pesada. Eu lendo esse capítulo, que eu já vou lhes dizer, eu vi uma palavra ali que me chamou muito a atenção. Eu disse, essa palavra é pesada demais. Mas por que é que foi usada essa estrutura linguística para se referir ao povo de Deus? O que o povo de Deus fez? Onde o povo de Deus queria chegar? Por que o povo de Deus estava reclamando? E eu quero conclamar vocês a dar continuidade a essa linha de pensamento que vem desde o louvor até hoje, que é um processo que eu quero conversar a respeito da santificação e a resposta à oração. Santificação no sentido de segurar na mão de Jesus,
de depender totalmente de Jesus. Nós, por nossas forças, jamais poderemos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, a menos que nós nos apoiemos em Jesus Cristo e este crucificado. Nós seremos cartas vencidas. É Jesus em nossa vida. Nós somos o portador de Jesus, nós somos o canal. Então, eu quero analisar com vocês o que está escrito no livro de Números. Vamos abrir ali a nossa Bíblia em Números. Vou apenas nos situar. Aqui está, Números, capítulo 11, e o versículo 4. 2 anos depois do povo de Israel haver saído do Egito, aconteceu um episódio muito marcante na história desse povo escolhido, desse povo que foi retirado da servidão, da escravidão. Deus, de forma miraculosa, operou milagres marcantes na vida desse povo. As pragas, a libertação. O momento em que eles atravessaram o Mar Vermelho, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem que os protegia durante o dia, os sapatos sandálias que não se gastavam, a alimentação que Deus provia, a voz de Deus que era ouvida. E mesmo assim, esse povo era um povo de difícil relacionamento, de difícil compreensão. Vamos acompanhar um pouquinho dessa história através desse relato que nós encontramos em Números 11. Vamos começar do versículo 4, mas antes eu quero apenas nos situar. Eu mesmo leio aqui uma parte do versículo 1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Como assim? Como assim? Como eles poderiam se queixar quando eles já tinham ouvido a voz de Deus, a mão poderosa de Deus? Eles viram os exércitos inimigos se afogarem no mar, atravessaram em seco o mar, e viam diariamente a coluna de fogo à noite, a nuvem sobre eles, o maná que Deus lhes dava. Como pode um povo desse se queixar de sua sorte? Não dá para entender. E será que esse murmúrio era uma coisa que acontecia apenas no povo de Israel naquela época, ou essa situação foi transferida para nós hoje? Porque nós sabemos que o ser humano, desde que se conhece por ser humano, não mudou muito. Não mudou muito. Vale a pena analisarmos, mas são palavras duras, são palavras difíceis. Imaginem o versículo 4 que está escrito. E o populacho, essa palavra me chamou a atenção. A Bíblia, o populacho que estava no meio deles, no meio do povo, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Aí você diz, bom, o que é o populacho? É uma mistura de povo. Esse povo que levantou o questionamento, a ingratidão, mas a Bíblia continua e ela diz, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Os filhos de Israel, os originais, e o populacho, os que estavam junto, choraram e disseram, quem nos dará carne a comer? Estamos com saudades daquela vida que levávamos no Egito. Dá para entender? Aqui nos chama a atenção esse grupo, pejorativamente chamado de populacho. Eu fui ao dicionário, fui ao Roais, verificar. E o Roais relaciona essa palavra com a palavra ralé. Fui buscar o sinônimo de ralé. E ralé, o dicionário traz o seguinte: conjunto de indivíduos pertencentes à camada inferior de uma sociedade. Arraia miúda, plebe, populacho. Mas o que esses estrangeiros estavam fazendo no meio do povo de Israel?
Você quer mesmo saber? Eles estavam lá se achando o povo de Deus, achando que estavam indo para a terra prometida, mas tinham um coração no Egito e no fundo, estavam interessados apenas nos benefícios que poderiam extrair da companhia desse povo de Deus. Afinal de contas, o povo de Deus é um povo abençoado. Tem esperança, caminha para uma terra onde mana leite e mel, vive e dorme em paz, sob a nuvem da proteção de Deus, tem um Deus super-herói que envia 10 pragas, liberta o seu povo, abre caminho no Mar Vermelho. Por isso, exatamente por isso, o populacho. E o populacho achava que teria os mesmos direitos, porque eu estou junto ao povo de Israel, a ponto de influenciar o povo de Israel. E o povo de Israel, junto com eles, fazerem uma sociedade e clamarem por uma justiça, por uma sorte melhor. Porque afinal Deus não é suficientemente bom para nos guiar, para nos acompanhar, para prover a todas as nossas necessidades. E aí surge o anti-louvor, a anti-adoração, que se chama murmúrio. Esse populacho achava que fazia parte do povo de Deus, estava no meio do povo de Deus, dizia-se, chamava-se povo de Deus, estava indo para Jerusalém, mas mantinha o coração no Egito. Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, não dá para aguentar tanta privação. Os costumes do Egito nos atraem e nos enchem os olhos, porque temos que comer maná, e a Bíblia diz que eles chamavam o vil maná. Bom, vamos continuar a leitura do capítulo 11 de Números, uma vez que nós já estamos familiarizados com a situação que eles estavam vivendo. Vejamos novamente o versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? E o que aconteceu? E o que aconteceu daí para frente? Deus ouviu esse pedido. A despeito de ser um pedido feito de um coração ingrato, mas Deus respondeu. E Deus disse para Moisés: Moisés, fala para o seu povo, e está no versículo 19, que eu vou mandar carne para vocês, e vocês não vão comer carne um dia. Versículo 19 está relatando isso. Um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, e o versículo 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, rejeitastes o maná, rejeitastes essa perspectiva de vida que vem de Deus, que está no meio de vós, o Senhor que está no meio de vós, vocês rejeitaram, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Lá fora é bem melhor. De onde nós saímos é melhor. Eles nos tratam de tal forma que nós saímos saciados. Os nossos desejos tão humanos são acariciados. É lá que eu quero estar. É lá que eu desejo. Versículo 33 vem um aspecto do caráter de Deus que parece incompreensível. Parece incompreensível, e por muito tempo eu não entendi isso. Deus disse: vocês não vão comer carne um dia, nem 2, nem 10, nem 20. 1 mês inteiro eu vou dar carne para vocês. E Deus mandou um vento oriental vindo do mar sobre ele, trazendo codornizes. Eles duvidaram até como Deus vai fazer isso, alimentar-nos por 1 mês. E ele mandou do mar um vento oriental e trouxe essas aves, e eles prepararam esses animais. Mas o versículo 33 fala um aspecto a respeito de Deus que realmente não dá para nós entendermos, se nós não nos aprofundarmos um pouco mais nesse conteúdo. Diz assim: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada,
quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. É aqui o problema, não dá para entender, não dá para entender. Se Deus disse que ia dar carne para eles comerem por um mês, por que é que uma grande parte perdeu a vida quando a carne ainda estava entre os dentes na primeira mordida? Que Deus é esse? O que foi que aconteceu? Será que Deus é injusto? Promete e não cumpre? E nós começamos a deixar a nossa mente devagar para entender, e não dá para entender, porque Deus prometeu uma coisa e fez outra. Voltei para ler novamente o texto e descobri o porquê. Está no livro, está aberto, está claro. É o versículo 18 que resolve esse problema todo. Por que Deus prometeu carne e enviou a praga? Porque no versículo 18 está escrito: dize ao povo, Moisés, dize ao povo, santificai-vos, e eu amanhã vos mandarei carne. Porque vocês choraram ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Nós vimos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Mas antes, santificai-vos. 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 E eu vou atender a sua oração. Não é interessante? Se Deus tomou uma atitude diferente da que eles esperavam, porque alguma coisa no meio do caminho não foi feita, e essa coisa que é deixada de fazer é o pedido sem a santificação, é o desejo sem a vontade de atender os desejos de Deus para que a sua vontade seja cumprida nesta terra. É apenas a minha vontade, o meu estômago que eu quero preencher. A sua vontade, Deus, espera. E Deus disse: santificai-vos. E sabe de uma coisa? Em outra ocasião, o mesmo povo de Israel, bem mais para frente nessa caminhada, precisava atravessar o Rio Jordão. Era a época das cheias, o Rio Jordão transbordando. Moisés havia acabado de falecer, acabado de morrer. Havia um novo líder, o povo estava inseguro, e estavam diante de um desafio e diante de um novo pedido. E o novo pedido foi quase exato a uma música que acabamos de cantar aqui agora. O novo pedido era o seguinte: como nós vamos atravessar esse rio? Moisés não está conosco, o rio transborda, as águas sobram. Deus chegou para Josué e falou o seguinte: santificai-vos, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E sabe o que aconteceu? Como a música diz, eles colocaram o pé e o rio se abriu e passaram em seco. Percebem? Santificai-vos e as orações são respondidas. Porque Deus prometeu carne em abundância e enviou praga. Simples, porque o povo não se santificou. O povo rejeitou o Senhor. Só queria atender a própria vontade. Isso aqui é exatamente o oposto do que foi falado no domingo sobre a oração de Jabes. Jabes pediu 4 coisas para Deus. Deus, me abençoa muitíssimo. Alarga minhas fronteiras. Que aquilo que eu faço, que o talento que eu tenho, alcance muita gente. E você diz: que pedido egoísta. E ele pediu mais algumas coisas: que a tua mão me acompanhe. E por 4º lugar, eu quero, Senhor Deus, eu quero que o Senhor me proteja de tal forma que eu não seja aflito do mal. E sabe o que aconteceu? Isso está no 1 Crônicas 4, versículo 10 e 11. 9 e 10, perdão. Sabe o que aconteceu? E Deus atendeu o pedido de Jabes. Por quê? Porque o versículo 9 diz: e Jabes tornou-se o mais ilustre entre os seus irmãos. Ou seja, tornou-se servos dos servos, aquele que vivia para iluminar, aquele que vivia para transferir para eles toda a bênção que recebia. Recebeu bênçãos, deu Deus bênçãos, e ele usou em função do povo.
Quando você está disposto a se colocar totalmente na mão de Deus, Ele atende a todas as suas orações, como o livro de Salmo 37,4 diz: deleita-te no Senhor, ache graça aos olhos do Senhor, priorize o Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e todas as coisas serão acrescentadas, e Ele vai atender todos os desejos do teu coração. Deus é coerente, Deus é justo, Ele é poderoso, e Ele está interessado no bem-estar dos seus filhos. O nosso coração, no entretanto, tem que estar pulsando no ritmo do coração de Deus. Plenitude. Ana nunca quis o seu pedido atendido. Tanto que ela não quis, que ela pegou Samuel e levou, depois de tanta oração, tanto sofrimento, levou e entregou Samuel para Deus. E voltou para casa sozinha. Pediu um filho para voltar para casa sozinha, não faz sentido. Mas não faz sentido porque Ana nunca quis um filho. Ana queria plenitude com Deus, queria que seu coração pulsasse no ritmo do coração de Deus, que sua mente estivesse afinada com a mente de Deus. E quando Deus viu Ana devolvendo o seu filho, o seu tão desejado filho, pelo qual orara intensamente, Deus olhou para Ana e disse: mas você está devolvendo o que você me pediu? Você pediu para me devolver? Ana foi para casa e Deus deu mais 5 filhos para ela. Assim é Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus fantástico. Hoje, 2016, há também um movimento e um povo com uma missão. Junto a esse povo escolhido, um populacho. Sabe onde está a verdade, mas se junta só pelas vantagens egoísticas. Conhece as obras e os cuidados de Deus, mas não conhece a Deus. Quer manter sua vida e caprichos, mas não quer se submeter a Deus. Acompanha o povo escolhido e seus costumes. Vem à igreja, diz-se cristão, guarda o sábado, mas não abandona a vida de duplicidade, que foi um dos temas que nós abordamos na semana, para criar uma coerência. E a Bíblia vai endossando essa linha de pensamento de tal forma que nós compreendamos o caminho mais curto para chegarmos a Deus e para que Ele atenda às nossas orações, os nossos pedidos. As necessidades também fazem parte desse povo de 2016. E fazem parte também desse povo que parece cristão, mas não é. Ele ora, até jejua, mas como Deus pode ouvi-lo se ele não se santifica? Percebam que o segredo é a santificação. E precisamos conversar um pouco mais para chegarmos até esse momento da santificação. Sabe, hoje, neste mundo sem forma que nós vivemos, que se relativiza com a máxima facilidade, é muito fácil nos transformarmos em populacho também. Porque as influências externas são muito grandes para preencher todas as nossas necessidades, que nem sempre dirigimos a Deus, mas buscamos recursos, muitas vezes, em coisas que Deus não nos orienta. Essas pessoas têm ideias e pensamentos que fazem-nos afirmar e pensar que todos os caminhos levam a Deus. E que Deus, bonzinho como é, vai relevar a nossa insensatez, a nossa desobediência e a nossa falta de santidade. Neste ponto vemos um paralelo bem explícito entre aquela época e a época atual. Vivemos no século 21. E um filósofo vivo ainda, com mais de 90 anos, hoje vive na Inglaterra, mas ele é polonês. Obrigado. Thank you. Está vendo? Mulher para ele. Amém, né? Zygmunt Bauman, atualíssimo. Nas faculdades nós conversamos muito sobre esse sujeito, a filosofia dele. Sabe o que ele afirmou? Ele afirmou que este mundo em que vivemos é um mundo líquido, que assume qualquer forma. Não tem uma personalidade, uma identidade. Talvez se referindo a Karl Marx,
que disse: tudo que é sólido nessa sociedade se desmancha no ar. O povo aí de fora sabe muito bem a realidade a que nós, o povo de Deus, estamos sujeitos. E que esse mundo se relativiza a todo e qualquer custo. Neste mundo líquido, o aqui e o agora simplesmente não junta mais corpo e alma. Eu posso muito bem estar falando para vocês, e algumas pessoas que estão sentadas na igreja podem estar conversando com o pai, com a mãe, através de todo esse aparato tecnológico que nós temos à disposição. Não junta mais corpo e alma, nós nos adaptamos a toda e qualquer situação. Este é um mundo intermediado pela tecnologia, o mundo da informação, onde não há mais uma confiança cega em nada, nem sequer em Deus. Quando falamos em religiosidade, em valores do século XXI, vemos que os valores são muito fluidos. Hoje nenhuma ideologia ou opinião é considerada superior, é apenas mais uma. Sabe, outro dia eu estava assistindo a um programa religioso na TV. E alguém mencionou uma passagem bíblica. E a pessoa que estava ali sendo entrevistada, fazendo parte dessa roda de pensadores, simplesmente olhou para aquela pessoa e disse: a Bíblia falou isso, mas eu discordo. Eu discordo. Vocês percebem? Simplesmente, eu discordo. Em outro momento, Ellen White falou isso. Não acho que é bem assim. A Bíblia se posiciona sobre questões de comportamento muito difíceis hoje para nós, que temos uma orientação bíblica. E uma vez conversando com uma pessoa, esse assunto entrou em discussão e a pessoa falou o seguinte: eu não acredito que Deus é tão preconceituoso assim. Deus é preconceituoso. Não fomos nós que alteramos nosso comportamento, a nossa visão. É Deus que se tornou preconceituoso, a ponto de exigir de nós aquilo que o ser humano considera uma verdade imutável. Resultado: populacho, em pleno século XXI. Assim como o populacho influenciou o povo de Israel a não se santificar, o populacho de hoje divulga a crença de que Deus é o meu Deus, de que Deus, sabe, eu obedeço à vontade de Deus, mas se eu quiser, se Ele estiver de acordo com a minha, tudo bem que você crê em Deus, mas desde que Deus concorde comigo, Deus vai ser uma pessoa que eu vou dar valor para ela. Então o que acontece hoje é o seguinte: o Deus hoje é o mais subjetivo de todas as eras, o Deus menos exigente de todas as eras, o Deus que não condena. A religião está no adesivo do carro, está na camiseta, está na propaganda, está na TV, mas não está no coração. Naquela época, Deus pediu que o povo se santificasse, e o populacho decidiu não se santificar. Denegriram a imagem de Deus. E hoje, eu gostaria de mostrar para vocês a cara do Deus do nosso tempo, e como o nosso tempo pinta esse Deus que se torna tão familiar a nós. Percebam ali, hoje pela primeira vez na história, vivemos a era do Deus camarada. Como se diz em inglês? Buddy Christ. Pela primeira vez na história, deixa eu ver se eu consigo, olha lá. Pela primeira vez na história, Deus é retratado com um largo sorriso no rosto e os braços abertos sedutores para nos receber, do jeito que nós estamos. Pela primeira vez na história, ninguém se sente condenado, nem mesmo os presos, nem os políticos corruptos. Todos acham que estão salvos e que quando morrerem, Deus, que é todo amoroso, vai dar um jeitinho. No fundo, Ele tem que dar um jeitinho. Obrigado. Claro que a imagem de um Cristo sorridente e amigo é bíblica. Não tem dúvida sobre isso.
Não é sobre isso que eu estou falando. Mas também é bíblica a verdade de um Deus tremendo e terrível, que vem para julgar a terra, com juízo e justiça, conforme Mateus 25. Não que essas imagens sejam erradas, e que as antigas imagens baseadas na herança da Idade Média sejam mais fiéis à imagem verdadeira de Deus, não é isso. Mas essa bondade de Deus não deve esconder uma realidade, a de que Ele exige obediência, reforma, e quer se relacionar com um povo santificado. Não há como. De alguma forma, nossa religião é afetada por essas imagens. E nos esquecemos de que a única maneira de conhecer a Deus é através da oração persistente, da entrega e do abrir diário do coração a Jesus Cristo e da companhia dEle, liberando-nos para as nossas atitudes, nossos atos de acordo com a sua vontade, abrindo-nos as portas, nos acompanhando, nos perdoando, nos reforçando. Só Jesus Cristo, não há outra forma. Através do quebrantamento, através da humilhação, como diz no Salmo 51, 17, a um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. O que nós precisamos, meus queridos, um coração contrito. Eu quero. Conversamos ontem sobre Marcos 4. Eu quero, para você eu conto. Quando você quer, eu me junto a você. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. E Jesus disse, eu só falo por parábolas, para que ouvindo ouçam e não entendam. Para que não sejam perdoados os seus pecados. Marcos 4, versículo 10 e 11. Jesus é sério. Em Eclesiastes 12, versículo 13, diz, de tudo que se tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras e até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus é bom, é sorridente, é amorável, mas Ele também é justo. Há um equilíbrio que nós temos que buscar na Bíblia. Um equilíbrio de justiça, um equilíbrio de misericórdia, um equilíbrio da graça e um equilíbrio da vontade. Eu quero, me conta, me explica essa parábola do semeador que eu não entendi. Para você eu explico, porque você quer. Mas para o povo que ouviu e foi embora, eu só falo por parábolas, para que eles não entendam mesmo, porque eles não querem. O querer é absolutamente necessário. E não é o querer que resolve o seu problema simplesmente. É o querer estar com Deus. É o querer questionar a Deus. É o querer segurar na mão de Jesus Cristo cada instante. E é Jesus Cristo quem nos coloca no caminho. É Jesus Cristo quem nos acompanha. Não é a nossa única vontade de querer ser isto ou aquilo que vai fazer de nós sujeitos perfeitos aos olhos de Deus. Não, é a vontade de Deus que vai usar homens ocos e vazios que permitem o Espírito Santo passar através deles, habitar neles, para que eles andem de acordo com o que Jesus quer. Essa é a santificação. Qual a alternativa que Deus ofereceu ao populacho naquela época? E a alternativa que Ele oferece para nós hoje? A mesma: santificai-vos. Bom, isso foi o que aconteceu no Velho Testamento. E no Novo Testamento? E será que existe alguma informação a respeito do Novo Testamento que possa nos criar uma ponte do que acontece no velho, acontece no novo, acontece hoje? Vocês se lembram muito bem, com certeza, da primeira multiplicação de pães de Jesus Cristo. Quando Jesus multiplicou os pães, uma multidão estava ouvindo o seu sermão, precisando ir embora. Os discípulos disseram, eles têm que ir embora, porque vão desfalecer pelo caminho. E Jesus disse a coisa mais estonteante que eu já vi: dai-lhes vós de comer. Vocês vão dar de comer a esse povo. E os discípulos apresentaram a Jesus os pães e os peixinhos ali. Jesus orou. E como Jesus sempre faz, quando Jesus abençoa, Ele abençoa de uma maneira espetacular. Quando Ele opera um milagre, é no exato momento. Quando Ele multiplica pães, Ele não multiplica apenas pães. Ele multiplica de tal forma que sobram 12 cestos. Com Jesus a vida é abundante, a vida é feliz. Ele quer uma vida repleta
repleta de alegria, de espontaneidade. Ele não quer uma vida tacanha, amedrontada, uma vida medrosa, quieta, calada. Não. Ele é todo felicidade. Ele é todo alegria. Mas existe santificação na alegria e na felicidade. E os discípulos que andavam com Jesus ainda não entendiam isso. Não entendiam isso. Quando eles observaram, instigados por um povo que se unia para ouvir Jesus, percebam, um povo que ouvia Jesus, vendo Jesus operar os milagres, chegaram para os discípulos e disseram: o seu mestre opera milagres, ele ressuscita a gente, ele alimenta as pessoas, ele cura, ele acalma, ele tem que ser o nosso rei. Esse é o homem. Instigaram os discípulos de tal forma para que Jesus fosse coroado rei, porque se Jesus fosse coroado rei, muitos dali iam ter cargos privilegiados, e mais do que isso, numa guerra contra os romanos, que maravilha ter Jesus no meio, Jesus opera um milagre. Quando morrer algum soldado atingido por uma flecha, ele ressuscita. Quando faltar alimentação, ele multiplica pães. Os romanos serão derrotados, Jesus tem que ser o nosso rei. Mas não foi para isso que Jesus veio. E os discípulos estavam junto com esse povo, e instigados, querendo também coroar Jesus rei. E quando Jesus percebeu, Jesus chegou para os discípulos e disse: entrem no barco e vão para o outro lado. Sabe o que Sra. White fala nesse momento? Há um pensamento que ela diz que é extremamente interessante. Diz o seguinte: com o coração insatisfeito, deixaram a Jesus. Está no Desejado de Todas as Nações, 380. Com o coração insatisfeito deixaram a Jesus, mais impacientes com ele do que nunca, desde que o tinham reconhecido como seu Senhor. Murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamá-lo rei. E essa ideia estava permeando a cabeça dos discípulos. E Jesus fez uma coisa, e tudo que ele faz serve de exemplo para nós. Chegou para os discípulos e disse: entra nesse barco. E vocês lerem a Bíblia, ele não pediu aos discípulos, ele compeliu os discípulos a entrar no barco. Entra no barco. E sem vontade, sem querer, tristes, magoados, com a paciência de Jesus, parece que ele não nos entende, entraram no barco. E a Bíblia diz: e Jesus foi sozinho para o monte orar. Quando quiserem coroar você rei, talvez seja o momento de você subir no monte e orar. Quando você estiver com o ego inflado, eu sou mais eu faço, eu aconteço, eu demonstro o testemunho, essa igreja não vive sem mim. Está na hora de você subir para orar. Está na hora de você reconhecer que você é dependente, que você carece da graça, carece da glória. Jesus manda os discípulos entrar no barco. E através dessa história nós podemos entender como Deus responde às orações. Como realizar coisas impossíveis através do seu poder em nossa vida. Os discípulos cansados, frustrados, magoados com Jesus, pensavam quando ele vai reconhecer aquilo que é melhor para si, porque ele não se permite ser coroado rei. Pensavam. Ele nos colocou nesse barco, nós tentamos ajudá-lo da melhor maneira que podíamos. Obviamente, ele é humilde demais. Alguma coisa tem que ser feito. E eles murmuravam, assim como o povo de Israel murmurou no deserto. Queremos poder, queremos glória, queremos ser mais. Queremos voltar à vida do velho homem. E no barco, cruzando as águas calmas, eles murmuravam, até que de repente surge uma situação digna de preocupação. Uma tempestade, vento contrário, o barco não anda, eles cansados. E Jesus observa tudo da montanha, com seus olhares de fé, de amor, de encaminhamento. Vem os discípulos padecendo,
1 hora se passou e os discípulos lutando. 2 horas passaram e eles ainda lutam pela vida. 3 horas, 4 horas, 5 horas passam e eles continuam lutando. E agora estão desesperados, não conseguem dormir. E a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, inebriados pela fadiga, cansados, exaustos, descrentes, sem saber de onde vêm, para onde vão, com seus ideais frustrados. Jesus, humilde demais para querer ser rei, nos manda entrar no barco. Por que nós entramos? Eles olham e eles veem alguém caminhando através do lago. Você está lutando pela vida por 6 horas e você vê alguém caminhando pelas águas. Eles ficam aterrorizados. Irmãos, muito frequentemente, justamente quando estamos tentando salvar a nossa vida, nós sentimos medo. Então eles ouvem uma voz que soa tão suave como pássaros, tão perfumada, que cheira como rosas no quarto de um doente. Tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Alguém afirmou que na Bíblia tem 366 menções. Não temas, não tenha medo. Uma para cada dia e guardaram uma para o ano bissexto. 366 vezes a Bíblia menciona: não temas. Como fazer para ter as orações respondidas e os problemas solucionados? A resposta é simples e é aqui que vem o ponto central. Os discípulos não queriam estar no barco. Mas sabe onde eles estavam? No barco. Eles queriam estar em outras posições. Mas sabe onde eles estavam? No barco. E sabe por que eles estavam no barco? Porque Jesus mandou eles estarem no barco. Quando nós estivermos onde Jesus nos manda estar, Ele pode atender às nossas orações. Isso chama-se santificação. Segurar na mão de Jesus, ouvir a sua voz e caminhar pelos seus caminhos. Há muitas coisas certas. Não podemos julgar, nem questionar, nem brigar, nem dizer nada. Mas não convém. Eles não estavam voltados com entretenimento. Nada errado com entretenimento. É bom o entretenimento. Mas eles estavam onde Jesus mandou eles estarem naquele momento. Se eles tivessem saído para fazer qualquer outro tipo de trabalho, eles não iam ser alvos da bênção transformadora de Jesus e da sua voz que acalma a tempestade. Eles estavam exatamente onde eles deviam estar. Onde eles deviam estar. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou que eles fizessem. É por isso que desde o primeiro sermão até hoje eu digo: leitura da Bíblia, para conhecer o coração de Jesus. Oração, para ouvir a resposta de Jesus, para falar com Jesus, para abrir o seu coração. Testemunho é a força que você angariou através da oração e através da leitura, e agora você é capaz de testemunhar. Sabe por quê? Porque você priorizou Jesus. O mundo nos dá muitas opções para as nossas prioridades. Não são erradas muitas delas, mas não convém. Não é exatamente a que Jesus quer que nós tenhamos. Prioridade, Jesus em primeiro lugar. Segurar na mão de Jesus. Não é a nossa vontade, não é nosso esforço em querer nos salvar. Não é nosso esforço em querer ser bonzinho para aparecer bem aos olhos de Deus. É Jesus nos transformando, porque nós somos e devemos ser ocos para que o Espírito Santo passe. E você só se esvazia e reconhece que não tem o direito de querer coroar Jesus rei quando você está no local onde Jesus mandou você estar. Eles estavam no barco. As águas estavam turbulentas, eles estavam cansados, desesperados, até que Jesus aparece. E Jesus abençoou os discípulos, porque eles estavam no círculo da vontade de Jesus. Igreja, única mensagem que eu quero que vocês levem para o resto da sua vida e como mensagem central dessa semana de oração: estejam no círculo da vontade de Deus. Ele vai falar a cada um de vocês através da oração, através das respostas de um coração que busca, um coração que quer, um coração que não se satisfaz com pouco. Eu quero, me conta, senão eu morro. O que esperamos na nossa vida? Que Ele seja realmente o primeiro.
Não há como não priorizar Jesus. Não há como nesse mundo de tempestades tão fortes, tão poderosas, que oramos durante a semana e o pastor mencionou esta manhã. Gente querida, gente amada, gente bonita, sofrendo, padecendo. Estudamos a lição de Jó, a compreensão do grande conflito. Como pode ser resolvido? Esteja no círculo da vontade de Deus, segure na mão de Jesus, mesmo que você não entenda como os discípulos não entendiam. Ele virá atrás de você no momento que as ondas estiverem mais fortes e você estiver remando por 4, 5, 6, 10 horas, ou anos, ou dias, ou não sei o quê. Mas Ele vai atender, porque você está exatamente onde pediu para você estar, segurando na mão dEle. É o poder dEle e a graça dEle que vai fazer por você aquilo que você não consegue. E a nossa vida? E se Ele não for o primeiro? O quarteto vai dizer algumas coisas a esse respeito. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Preparasse o coração. Tente entender essa mensagem. Tente entender essa mensagem. Faze dela um esteio. Compreendam. E vocês vão perceber quantas coisas temos à nossa disposição através de Jesus Cristo em nossa vida. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz.
já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Quero convidar o pastor da igreja que vem até aqui à frente, e quero também solicitar à igreja, se hoje você deseja colocar a Jesus em primeiro, no último e no melhor lugar da sua vida, que se coloque em pé. Faça isso de coração e alma lavados. Eu vou pedir para que o pastor ore, que ele derrame uma bênção sobre você. Ele vai permanecer aqui amanhã, eu estou indo embora para o Brasil. Mas eu quero, através desse momento simbólico, deixar com vocês a bênção de Deus, para que as suas escolhas possam fortificar a sua vida, que vocês encontrem felicidade, que vocês encontrem paz, porque vocês estão santificados, ou seja, no círculo da vontade de Deus. E quem está nesse círculo tem a oração respondida. É simples assim. Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. Vocês podem se ajoelhar também, para que a bênção de Deus seja derramada e que ela continue e que ela nos traga vigor, saúde plena, paz espiritual e poder, muito poder, para que Fort Lauderdale se prepare, porque a Brazilian Temple vem aí. Que Deus os abençoe. Vamos orar, vamos nos ajoelhar. Senhor Deus, nós estamos aqui num período de passagem. Esse não é o nosso ponto final. Nós estamos aqui durante um período de tempo onde convivemos com um grande conflito por trás de nós. Mas a esperança que alimenta o nosso coração, ela é muito clara na Tua palavra. O Senhor tem preparado para nós coisas que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, e nunca jamais subiu ao coração do homem. Durante esse período que nós estamos aqui, é o período em que nós podemos fazer escolhas. E durante essa semana, nós como um corpo, porque assim o Senhor nos chamou, como uma única só igreja, nós queremos dizer juntos, nós escolhemos Jesus. Nós não estamos preocupados em alcançar isso com as nossas próprias forças. Porque a Tua palavra já diz o que há dentro de nós. Enganoso é o coração do homem. Mas se nós segurarmos na Tua mão, como o pastor Valdecir disse, o Senhor nos torna vencedores. Não existe nada mais poderoso do que um cristão perto de Cristo. E um cristão perto de Cristo, ele olha para si
ele não olha para os outros. Ele busca poder para si, e o poder que o Senhor nos dá acaba sendo uma bênção para os outros. E humildemente, na tua presença, nós queremos pedir, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Porque quando o Senhor fizer isso, o Senhor vai estar tirando toda a sujeira de dentro do cano. E agora que nós somos um cano limpo, faz correr por dentro de nós o teu Espírito Santo. Quando mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais nós seremos humildes, mais nós vamos querer servir, menos a gente vai murmurar, menos a gente vai criticar, porque nós fomos feitos à tua imagem e semelhança. E a proximidade do Senhor nos faz pessoas melhores. Por isso nós queremos nos colocar nas tuas mãos, que ao mesmo tempo que são mãos poderosas, são mãos carinhosas, que se permitiram serem furadas por cada um de nós. Dirige a nossa vida, cada um de nós, dirige a vida do pastor Valdecir. Um dia nós vamos nos encontrar lá nesse lugar onde o Senhor tem nos preparado. O importante não é o lugar, o importante é que o Senhor vai estar lá. Toma-nos em tuas mãos, é o que nós pedimos e desde já lhe agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Como última mensagem, eu quero deixar com vocês uma palavra de ordem. E quero que todos repitam comigo essa palavra antes de nós sairmos desse local. Antes, em Judas 21, na nova tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: fiquem sempre dentro dos limites onde o amor de Deus possa chegar até vocês. E a palavra de ordem que eu quero deixar para vocês, a frase de ordem, é muito simples, quero que vocês repitam comigo. Só Jesus. Comigo. Ok. Só Jesus. Não há outro. Que Deus abençoe. Fiquem em paz, porque quem vai embora sou eu. Fiquem em paz.